Bom dia a todos. A Número Legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com esta audiência pública ao processo de apreciação da peça orçamentária para o exercício financeiro de 2013, que compreende a análise dos projetos de lei 5285, 5350 e 5351/2012. Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Hoje, nesta audiência, nós estamos recebendo a secretária de Serviço Público, Maria Helena Ribeiro, que já convidamos para compor a mesa, já se encontra aqui, e também a secretária adjunta, Rosária Camargo, onde se encontra a secretária também para estar aqui na mesa, ao lado da secretária. Logo após a fala da secretária, os vereadores farão uso da palavra, se assim desejarem, por 10 minutos. Após a fala dos vereadores presentes, a população, assessores de vereadores também terão acesso à tribuna para fazer seus questionamentos por 5 minutos. Queremos registrar a presença do vereador Guti, registrar a presença do vereador Indo de Cumbica, vereador Lamé, vereador Romildo Santos. Queremos também registrar a presença do Cláudio Max, assessor da vereadora Silvana Mesquita, Caroline Manga, representando o vereador Eduardo Carneiro, Nelson Américo, assessor do vereador Gileno, Marcelo Mesquita, assessor do vereador Paulo Sérgio, Luiz Maquiro, assessor da vereadora professora Eneide, Lourdes Dias, representando o vereador professor Moacir, Arinaldo, representando o vereador Zé Luiz, Nathalie, representando o vereador Unaldo Santos, José Luiz, representando o vereador Zuquila. Neste momento, gostaria também de estar convidando os participantes dessa audiência pública que estão aí na parte de fora do plenário, para que se sintam à vontade, podem ocupar, tem bastante cadeira aqui dentro do plenário, podem ficar à vontade, ocupar os assentos aqui do lado de dentro do plenário, e parabenizar também todos os presentes pelo comparecimento nesta audiência pública. Está um número significante de pessoas, isso é muito bom, que a população, representantes de vereadores, estejam participando para saber o que ocorre na cidade, o que acontece, como é elaborado, como é planejado e como é estudado o orçamento da cidade. Parabéns a todos os presentes. Nesse momento, nós estaremos ouvindo para suas explanações a respeito da sua pasta por 30 minutos a secretária Maria Helena Ribeiro, da Secretaria de Serviço Público. Secretária, por favor. Em nome dele, todos os vereadores aqui da Câmara, o público presente, os assessores, também a minha equipe de trabalho, a minha adjunta Rosário, a diretora Suzana Salete, que estão aqui comigo, e alguns outros funcionários nossos. Eu queria estar parabenizando a Câmara, né, por esse momento, que eu acho que é importante a gente estar discutindo o orçamento, né, e fazendo essa discussão pública, eu acho que é muito importante, e queria também de estar agradecendo esse momento, né, é um momento que a gente tem de também estar discutindo a nossa pasta, né. Eu queria pedir licença para poder apresentar aqui, acho que com fotografia fica um pouco melhor, é uma pequena apresentação, mas eu gostaria de fazê-la aqui. E não sei se eu tenho um outro microfone aqui para ficar em pé. Ok, obrigada. Então, a Secretaria de Serviços Públicos, né,
eu vou estar reafirmando um pouco do que nós falamos, né, na audiência passada. A nossa secretaria, ela é composta por 3 departamentos, né, o departamento de serviços funerários, o departamento de limpeza pública, né, de limpeza urbana, e o departamento de obras diretas e manutenção, que é o antigo DODM, que é o departamento que pertencia a obras e depois foi para a Secretaria de Serviços Públicos já em 2011, né? Então, as nossas diretrizes, como eu estava dizendo, eu estou reafirmando as diretrizes, porque nós já colocamos isso aqui na audiência passada, né? Nós temos 3 grandes diretrizes na secretaria. A primeira dela, que é implementar um plano diretor de resíduo, né? A gente discutiu esse plano na cidade, nós desenvolvemos esse plano, foi 18 meses de trabalho, nós desenvolvemos isso em audiência, em oficinas de trabalho, né? Esse plano é uma exigência da lei da 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos. A Política Nacional deu 2 anos para todos os municípios fazerem os planos. Guarulhos foi o primeiro município do Brasil a entregar esse plano, né? Foi entregue no dia 2 de agosto de 2011, exatamente 1 ano antes da data da política nacional. Então, a gente tem, não sei se, né, é um volume imenso de trabalho, ele está disposto, ele está no site da prefeitura, né, para todo mundo consultar. Foi um plano que a gente desenvolveu em conjunto com os setores, né? E nós temos agora o desafio de implementar esse plano, né? Então, nós já estamos fazendo ações, já está em implementação, é um plano que vai até 2020, então, assim, é um plano que a gente tem que estar aí a cada ano implementando, né? Então, aí, a questão da coleta dos resíduos domiciliares, nós temos avançado aí para aumentar, para a gente fazer a coleta, né? Nós coletamos em toda a cidade, nas áreas de difícil acesso, onde geralmente tem favela e tal, nós temos feito nós já fizemos vários locais, mas ainda tem um desafio ainda da gente implementar isso em outras áreas de difícil acesso, né? Para os resíduos da construção civil, porque a parte de resíduos ela é bastante extensa e bastante, às vezes, diferenciada as coisas, né? Para o resíduo da construção civil, nós temos toda a parte de implementar os PEVs e temos uma recicladora da Proguaru, que a gente fez a troca dela ano passado, ela aumentou bem a capacidade sua de fazer. E temos também 3 recicladoras privadas, que inclusive estavam no nosso plano, de incentivar esse segmento privado para ir fazendo o processamento desse entulho e esse entulho sendo voltado aí para as construções. Então, isso nós temos de avançar com a implantação de novos PEVs. Os resíduos secos, né, nós temos já uma cooperativa funcionando, temos de avançar também com essa implementação. E também isso tudo baseado na questão da educação ambiental e da mobilização, né, de toda a sociedade para isso, né? Nós temos trabalhado aí, inclusive, com os catadores avulsos, para a gente fazendo os autônomos, né, que ainda não estão em cooperativa, justamente fazendo encontros com eles e trabalhando eles nessa identidade deles e na colocação deles serem um agente desse trabalho junto à reciclagem.
A outra diretriz é melhorar a manutenção da cidade. Essa manutenção nossa, ela é compartilhada, ela é feita pela Secretaria de Serviços Públicos, pela Proguaru e pelo SEMA, né? Então, a gente tem trabalhado num grupo, né, dividindo a cidade em áreas e avançando nesse trabalho conjunto de melhorar essa manutenção e também de melhorar a manutenção da infraestrutura como um todo, né? De avançar. Isso é um grande desafio. Nós temos ainda uma rede de drenagem na cidade, ainda na parte mais antiga, bastante insuficiente, velha, né? Então, nós temos também de estar um trabalho com bastante desafio para a gente manter isso na cidade funcionando. E a outra diretriz, a terceira, que é prosseguir com os programas de melhoria da eficiência e qualidade no serviço funerário, né? Nós já temos aí a implantação desses cemitérios parques, né? Que é a ideia da gente trabalhar, inclusive, otimizando os espaços, fazendo as gavetas, né? Em vez de enterrar uma pessoa só, a gente faz as gavetas e a gente consegue colocar mais do que um sepultamento no local. Com isso, nós vamos estar melhorando os espaços cemiteriais e também dando uma qualificação nesse espaço, com gramado, com uma forma que fica um espaço mais melhor mesmo, né? Com mais qualidade. E também há outro desafio, que é implementar o plano diretor, volta um pouquinho, o plano diretor funerário, né? Que nós já temos ele já pronto, e também revisar as nossas leis funerárias, né? Podemos. E esse orçamento aí, só para a parte do pessoal em cargos sociais, são aí mais de 20 milhões. O nosso total é de 119 milhões, né? Aí, para pessoal em cargos sociais, essa fatia aí de quase 21 milhões. Para outras despesas correntes, que é o grande aí, os 90 milhões, aí está o contrato da coleta de nicho, né? Que é o que tem o maior percentual nosso, que é de 78 milhões. E a parte de investimento, 4 milhões 146. Investimento vinculado, esse 1.626.000, é um projeto que nós temos com a Caixa Econômica Federal, que é o Fundo Socioambiental da Caixa, que foi um projeto que nós entramos na Caixa, na área dos resíduos da construção civil. É 1 milhão e tanto, né, esse projeto da Caixa, e nós temos aí só para aplicar nos PEVs, lá na ATT do Saduquim, e melhorar essa parte de recepção do pequeno gerador de resíduo. Só para dizer, esse projeto da Caixa, ele não é um financiamento, ele é fundo perdido, e nós temos uma contrapartida de 4%. Nós fomos a cidade que tivemos a melhor pontuação do Brasil na hora de classificar esse projeto, né? E a gente está aí junto à Caixa, nós não começamos obra ainda, que nós somos, tem toda a fase ainda de mostrar os projetos e tal, então nós estamos nessa fase. E a inversão financeira, 2.194.000, que é aquela revenda do serviço funerário, né, que revende flores, toda essa parte da revenda, está aí a inversão. Então, o nosso total é de 119.032.920. É o total da secretaria. Então, com isso, eu concluo essa pequena apresentação.
dizendo que a gente reafirmou essas ações, né, essas diretrizes nossas, e nós abrimos aí para o debate, para a gente esclarecer, conversar um pouco aí. Muito obrigada. Ok, obrigado, secretária Maria Helena, secretária de Serviço Público. Enquanto a secretária falava, fazia suas explanações, acaba de chegar nesta casa o vereador Edmilson Souza, registrando a presença do vereador Edmilson Souza, vereador com assento nesta casa e vice-presidente também dessa casa. Obrigado, vereador, pela presença, pela cooperação também nessas audiências. Neste momento nós abriremos a palavra aos vereadores que queiram usar a tribuna, fazer seus questionamentos, tirar suas dúvidas com a secretária. Cada vereador tem um tempo de 10 minutos para fazer uso da tribuna. Vereador Índio de Cumbica, tem 10 minutos, vereador. Após as falas dos vereadores, por 10 minutos, se alguém do público ou algum representante de vereador desejar também fazer uso da palavra, terá um período também de 5 minutos cada um para os seus questionamentos. Bom dia, secretária Maria Helena. Bom dia, secretária adjunto, dona Rosália. Dona Salete, é isso mesmo? Rosário. Adriana. Tá. Vereador Novinho, que está presidindo os trabalhos, vereador presente, assessores. Secretária, simplesmente o seguinte, para saber aí, a limpeza pública que a senhora citou, quais são as limpezas públicas? Limpeza roçagem de mato, limpeza de boca de lobo, ou é só com a Quitaúna? Queria saber mais ou menos quais são, porque para que a gente esteja também pedindo, né, sobre a prevenção de enchente, né? Como eu sempre pedi, fui sempre atendido pela senhora, pela secretária de adjunto. Eu agradeço muito o seu trabalho. É um trabalho que não mira a cor do partido, mas sim a população de Guarulhos, né? Eu sempre falo isso para vocês. E também a ODM, que veio lá da Secretaria de Obra, qual a função? Se mexe com maquinário, obras, né? Outra coisa também, queria até parabenizar a senhora, é sobre aquela reciclagem lá de entulho, porque realmente a cidade hoje está cheia de entulho, o cara faz uma obra, joga lá na calçada, e queria saber se tem esse recolhimento por parte da secretaria, né, para estar conduzindo até a reciclagem, para estar depois devolvendo para as obras que são feitas na cidade. Obrigado. Ok, mais algum vereador? Vereador Guti, 10 minutos, vereador, fazer uso da tribuna. Mais uma vez, bom dia. Cumprimento a secretária Maria Helena em seu nome, cumprimento toda a sua comitiva. Secretária, na verdade, eu queria perguntar sobre a execução de algumas leis que eu entendo que sua pasta cuida, uma das especificidades, cuidar disso, e ainda mais quando houve aquele avocamento da questão da Secretaria de Obras. Então, acredito que Vossa Excelência seja a mais indicada para eu tratar desse assunto. Existem algumas leis aqui de minha autoria, ou que também existam alguns vereadores que fizeram o projeto junto com este vereador. Eu gostaria de perguntar o primeiro deles, que é o que cria o circuito de bares e serviço de transporte, ou seja, seria o transporte público noturno para aqueles trabalhadores dos bares, restaurantes e também dos seus frequentadores
E isso já é lei. Eu queria saber por que ainda não foi implementado, por que não está ainda sendo utilizado. Gostaria também de saber sobre o programa que institui a Copa do Mundo para Todos, que é uma lei dessa casa, uma lei, né, de nossa autoria, que foi aprovada pelos vereadores, se ela vai ser implementada, porque creio eu que a partir do momento que existe uma lei, ela tem que ser cumprida, né? Senão não há necessidade dela vigorar no mundo jurídico. Gostaria também de saber da obrigatoriedade de colocação de dispositivos para interromper o processo de sucção em piscinas, que já é uma lei bem antiga. É uma lei que cria a obrigatoriedade de instalar dispositivos para que se interrompa a sucção dos dispositivos das piscinas. Caso haja algum, por exemplo, como houve alguns casos aqui em Guarulhos, de pessoas que perderam parte do couro cabeludo, enfim, ou até mesmo vieram a óbito, porque não existia esse sistema. Então, eu creio que temos que se atentar a isso e já é lei. Eu queria saber como é que está a execução disso. E uma lei também que já é antiga, de 2009, que eu não vi ainda a sua execução, eu tive em algumas obras públicas, enfim, e não consegui constatar isso, que determina a obrigatoriedade da utilização de águas pluviais em toda a rede pública municipal de educação. Então, nós como educadores pensamos que temos que dar o exemplo, e o reuso da água é meio ambiente, o reuso da água é sustentabilidade. Então, e eu não vi em nenhuma escola nova, não existe esse mecanismo em nenhuma escola que a prefeitura fez neste prazo. E eu queria saber se existe intenção de cumprir essa lei, se vai ser cumprida, e todas as outras que eu falei também. E parabenizar, porque eu pude constatar pela sua explanação, que já está sendo executada, que até iria cobrar aqui, mas queria parabenizar porque eu estou vendo que está sendo executada, que é a questão da campanha permanente para revitalização de rios e lagos, que trata também ali da Vila Galvão, que vocês estão fazendo um belíssimo trabalho nesse sentido. Então, parabenizar. Muito obrigado. Ok, vereador Guti. Há mais algum vereador que gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Edmilson Souza. Gostaria de registrar também, enquanto o vereador Guti fazia uso da palavra, acaba de entrar no nosso plenário, vereador Paulo Sérgio, vereador também desta casa, vereador atuante, experiente. Obrigado, vereador, por comparecer e também colaborar com essas audiências, que por sinal tem vindo em todas. Muito obrigado, vereador. Bom dia a todos os presentes. Quero cumprimentar aqui todos os funcionários, técnicos, profissionais das secretarias envolvidas nas audiências públicas desta manhã. Cumprimentar a companheira Maria Helena, secretária, Rosário, nossa secretária adjunta, Adriana, nossa amiga, vereador Novinho, parabenizar pela condução dos trabalhos aí destas audiências, que vão culminar com a apresentação final para votação no plenário dessa casa das leis, sobretudo orçamentárias, e as diretrizes que nós vamos votar até o final temos até o dia 31 de dezembro, né, vereador Romildo? Espero que não seja no dia 31, seja antes, até dia 24. Esperamos que a gente consiga votar. Eu pedi para falar só para dizer o seguinte, a secretária Maria Helena, a gente já dialogou algumas vezes. Essa casa aprovou um projeto de lei de iniciativa desse vereador que trata sobre a questão da coleta seletiva de lixo. Foi um projeto que nós debatemos com alguns setores, dos catadores, com o Movimento Nacional de Catadores, e a gente tem buscado aí dialogar, através do nosso mandato, também nesse sentido da questão da sustentabilidade, da questão de soluções, debatendo soluções para a cidade, e o que tem nos preocupado é esta questão da coleta seletiva. Cada vez mais a gente vê em outras cidades o caos que está quando perde-se a possibilidade de ter os aterros sanitários nos modelos que eles estão estabelecidos. Tivemos agora
um grande debate nos últimos 2, 3 anos no Rio de Janeiro, com o fechamento do grande aterro que eles tinham em Gramacho e da abertura do novo aterro, se não me engano, em Seropédica. E é um problema que nós vamos ter que enfrentar aqui, até porque o aterro sanitário, que não é um aterro público, é de uma empresa privada, ele vai chegar um dia que ele não terá capacidade mais de receber esse material, e isso vai, entre outras questões, encarecer o transporte para lugares mais longe, ou se forçar uma situação do fato consumado, avançando para a construção de um novo aterro ali nas proximidades, onde a gente já verifica que tem áreas onde já estão sendo estudadas para isso. A construção de um novo tem um impacto diretamente na questão do meio ambiente, na nossa cidade, então nós vamos ter que debater isso com muita tranquilidade. E eu vejo que o exemplo, obviamente, de outros países, a gente está muito distante. Então nós temos países, eu conversava esses dias com outro vereador de uma outra cidade, de países que estão chegando a 90%, 80% a 90% do lixo coletado, ele vai para o destino de reciclagem, e apenas de 10%, 20% é destinado para o aterro. Então, ou seja, nós precisamos urgentemente pensarmos nisso, porque a cidade está crescendo cada vez mais, nós precisamos pensar uma política da coleta, não só da coleta seletiva pontualmente, mas de destinação desse tipo de lixo para que a gente avance. O projeto de lei que a gente fez foi uma iniciativa um pouco para provocar o poder público também para debater, foi dialogado conosco, foi sancionado pelo prefeito, a gente não conseguiu implementar ainda. Eu acho que tem algumas iniciativas que foram tomadas, que a gente tomou conhecimento através da imprensa, mas a gente não conseguiu ter efetivamente a cidade mobilizada. Eu não acho que a coleta de lixo seletivo e essa preocupação deva ser uma preocupação apenas da Secretaria de Serviço Público. E não acho também que deva ser uma preocupação apenas da Prefeitura. Eu acho que se nós não tivermos uma cidade mobilizada através dos seus organismos vivos, do movimento social, das entidades de classe, das associações de moradores, para que isso entre na pauta, nós não vamos atingir o objetivo. Mas eu acho que a Prefeitura tem que puxar essa discussão. Participei de uma atividade, pelo menos, no Adamastor, organizada e coordenada pela Secretaria, que é a Secretaria de Serviços Públicos, mas eu acho que a gente deveria, nesse próximo período, a partir de 2013, acelerarmos para podermos ter uma política mais próxima disso. Nós estamos terminando agora um projeto de lei, um estudo que talvez a gente apresente, onde eu acho, tem duas preocupações para encerrar, para não me alongar muito, senhor presidente, que é a questão das novas torres que estão sendo construídas em Guarulhos. Nós temos uma grande quantidade de novas torres sendo construídas e nós, urgentemente, a cidade precisa debater, e o nosso mandato vai se colocar à disposição disso, que é a questão qual é o limite. Nós temos que discutir qual que é o nosso limite, qual a nossa capacidade de receber novas torres na cidade. Porque hoje a gente, mesmo tendo o plano diretor, a gente não tem uma limitação. A gente tem recebido cada vez mais, a gente tem percebido construções espalhadas na cidade inteira, que aquece a economia, que movimenta a construção civil, enfim, que gera emprego, mas nós temos que estarmos preocupados com a limitação. Nós queremos ter uma cidade que seja atraente para vir para cá, não pela quantidade de imóveis construídos, mas pela qualidade de vida que aqui temos. Mesmo que isso nos obrigue a ter limitação e dizer nós não, no próximo período, nestas determinadas regiões, não teremos construção de novas torres. Eu sei que isso é uma fala dura e preocupante, sobretudo aqueles do mercado imobiliário que ganham muito dinheiro com isso, mas nós vamos ter que tomar essa decisão e debater isso, porque o que eu vejo não é uma preocupação apenas com a construção, a preocupação onde nós tiraremos água para abastecer todos esses prédios. Da onde nós tiraremos energia para abastecer todos esses prédios. Aonde que nós vamos ter vagas em escolas públicas, municipais ou estaduais, para atender essa demanda. Aonde nós teremos vagas no Sistema Único de Saúde da nossa cidade, para atender a demanda desses novos prédios que se erguem. Então é uma preocupação, e o que isso tem a ver exatamente com a primeira parte do meu tema, que é a questão da coleta seletiva. Estas novas torres que são construídas, elas devem ser, no momento da sua construção,
responsabilizadas e criadas ambientes para que tenha o processo de seleção do lixo dentro da unidade, dentro do condomínio. Não é mais aceitável que um condomínio que faça um investimento de 10, 12, 15 milhões de reais tenha apenas uma previsão de uma lixeira, desculpem a expressão, mal e porcamente feita para o lado de fora para se livrar do lixo, e é responsabilidade do poder público ir lá e recolher e dar a destinação final. Então, essa construção dos prédios, ela tem que prever, dentro da sua construção, essa separação do lixo, que o lixo já saia de lá separado, que o lixo ele só seria coletado, ou só teria, porque coletar o lixo custa dinheiro, não é algo gratuito, e custa muito dinheiro. É muito dinheiro para coletar o lixo. Então, nós devemos cada vez mais cobrar que isso seja feito de forma onde também aqueles que estão ganhando muito e muito dinheiro assumam a responsabilidade por uma cidade melhor e não jogue apenas nas costas do poder público. Muito obrigado. Obrigado, vereador Edmilson Souza. Mais alguém que gostaria de fazer uso da palavra? Mais algum vereador? Não? Alguém do público? Não há mais? Nós retornaremos. Por favor, Ailton. Ailton estará fazendo uso da palavra. 5 minutos. Bom dia, secretário. Bom dia, presidente. Bom dia a todos vocês. Vim aqui para agradecer hoje e a todos os funcionários do cemitério, da funerária, o Jefferson, que sempre tem dando apoio para o município de Guarulhos, e todos os funcionários do serviço público aqui presente. Agradeço vocês todos. Obrigado. Obrigado pela participação. Mais alguém que gostaria de fazer perguntas, tirar alguma dúvida? Não, assim nós retornaremos a palavra à secretária para que ela faça aí, dê a resposta aos questionamentos ou às dúvidas levantadas na tribuna pelos vereadores. Secretária, com a palavra. Obrigada. O primeiro questionamento, a primeira fala do nosso vereador, o Índio de Cumbica, esclarecendo, vereador, a parte da limpeza, porque as coisas assim, e é incrível que às vezes se separa, mas as coisas são muito juntas, né? Então, assim, a coleta do lixo de lá e coletar, essa que faz todo dia do lixo convencional, né, é uma responsabilidade de gerenciamento nosso, né, e quem é a empresa prestadora de serviço é a Quitaúna. Agora, toda essa parte, a parte de varrição é a Proguaru que faz, né? Agora, a parte, então, varrição, capina, toda essa parte é a Proguaru que faz. Nós estamos trabalhando integrado as 3 secretarias, Proguaru, SEMA e Serviços Públicos, porque tem muita coisa. O nosso departamento de limpeza urbana, ele é responsável pelo manejo dos resíduos. Agora, ele tem até o nome de limpeza, mas ele tem essa responsabilidade do manejo. Agora, nós estamos trabalhando junto e estamos, inclusive, com uma equipe dentro do departamento de limpeza urbana, que é o que a gente chama de limpeza corretiva, que é de lá, que o nosso desejo é que a população faça a sua parte, né? Eu costumo dizer, e aí na fala aí do Edmilson ele colocou muito bem, que essa responsabilidade é uma responsabilidade do poder público, mas de toda a sociedade. Então, aquela pessoa que vai ali e solta aquele papelzinho, né, ele vai sujar a nossa cidade. Se vai lá e despeja o resto da construção dela, vai sujar, né? Então, assim, a parte, só esclarecendo, que aí nós temos essa parte que faz a limpeza corretiva. O DODM também é um departamento que, aí já respondendo, né, como que você diz, o que faz o DODM,
A gente já tinha feito algumas explicações aqui, eu não repeti a apresentação, mas o departamento de obras, né, que é o departamento de obras, ele faz pequena obra, faz uma contenção, faz recuperação de drenagem, faz a implantação de pequenas drenagens para fazer os mutirões, né? A definição dos mutirões não é com a gente, mas o departamento de manutenção faz toda a parte, são aqueles funcionários que vão lá no final de semana ajudar a fazer os mutirões. A definição é feita por obras e por governo e nós só implementamos com a nossa equipe, né? Então, toda essa parte de limpeza de córrego, a limpeza de córrego também nós dividimos em 3, entre nós, Proguaru e o SEMA. Então, o SEMA o que faz? Naqueles córregos que tem muita, por exemplo, aquele ali perto do Carrefour, que tem toda a parte de muito gramado e tudo, é o SEMA que faz aquela parte. Então, nós temos um mapa que nós temos a divisão, e assim, se você tem uma dificuldade, pode passar para nós, e aí a gente vê se é nós que vamos fazer, se está na nossa área, ou se está na área da Proguaru, a gente faz essa distribuição, né? Mas então, e o DLDM, além disso que eu falei, ele tem a parte lá da carpintaria, que faz a manutenção dos próprios da prefeitura, exceto que é da educação, que a educação tem um contrato com a Proguaru, né? E também a saúde, que também tem uma equipe especial para a saúde. Mas todos os outros prédios, a gente que faz a manutenção desses próprios públicos. E faz também tudo aquilo, né, que monta palanque, tira palanque, tudo monta a feirinha ali da feira orgânica, é o nosso pessoal que faz, todo final de semana. Então, é um departamento mesmo, a gente até costuma dizer que tem uns que falam que é sessão de milagre, às vezes tem de lá de fazer o que a prefeitura às vezes precisa fazer uma demolição da defesa civil, né? Às vezes tem uma casa comprometida, qual é a equipe que vai lá? É a equipe do DLDM que vai lá. Então nós temos um leque, uma diversidade de pequenos serviços operacionais, né? Agora, quando você falou sobre a reciclagem, né, que tem esse recolhimento, né, que se a gente tem esse recolhimento nas ruas, né? Então, como que a gente opera? Para os pequenos geradores, o que a gente chama de pequeno gerador? É aquela pessoa que vai lá, fez a sua construção, tirou uma porta de um lugar, demoliu uma parede e gerou até 1 metro cúbico de entulho. Essa pessoa é o pequeno gerador nosso e que nós queremos, né, que essa pessoa consciente entrega esse material nos PEV, que é os pontos de entrega voluntária. Nós temos 16 na cidade. O nosso desafio, até no final do plano, é implantar, até a gente chegar, nós temos de implantar mais 30. Então, é o que a gente quer que a população faça. Infelizmente, a nossa população ainda não está consciente, então joga num terreno baldio, joga na beira do córrego, né? Joga em qualquer esquina. E o que faz nós ter uma ação de uma limpeza corretiva. Então, a limpeza corretiva é nós ir lá corrigir o que está errado. Então, nessa limpeza corretiva, que é uma equipe que tem lá, que a Suzana, que é a nossa gestora, aí essa equipe é um trabalho super doloroso de ser feito, mas tem que ser feito, aí vai separar. Então, ali está tudo junto, jogou o entulho, jogou a galhada, jogou o pneu, jogou o móvel velho, o cachorro morto, né? Mistura tudo. E aí o que nossa equipe faz? Separa aquilo tudo. Então, pneu para um lado, telha para o outro, o que é entulho, tal, o que é galhada, e nós estamos fazendo a destinação correta disso.
né? Então, o que é entulho vai para ser reciclado, o que o pneu vai, que está na logística reversa, o pneu, então ele vai lá para a Reciclanip, né? O que é telha tem de ir para outro tipo de coisa, o que é madeira vai para a recicladora de madeira, uma recicladora privada que nós temos no município. Então a gente faz essa que a gente chama, separa e vai para, colhe isso. Isso dá um trabalho danado, isso custa caro, mas é necessário ser feito, porque a cidade não vai ficar suja. Infelizmente, nós temos de educar o nosso povo, né? Então nós temos de fazer essa educação para isso e temos de ter os PEVs espalhados na cidade toda para propiciar, né? Com certeza, né? E eu falo isso com muita propriedade, aqui em Guarulhos, proporcional à população, nós somos a cidade do Brasil que mais estamos desenvolvidos nessa área dos resíduos da construção civil. Nós estamos sendo chamados para fazer. Inclusive, ano que vem tem um workshop internacional sobre esse assunto. Nós já fomos contactados. Então, a cidade, e mesmo assim, nós ainda temos muito que evoluir, né? Nós temos de evoluir tanto a parte do poder público quanto da população. O vereador Guti colocou aqui várias leis, vereador. Eu gostaria, inclusive, assim, cadê o vereador Guti? Ah, está aqui. Tem algumas, assim, eu acho que as leis são para ser, né? Elas têm de ser implementadas, têm de ser vistas. Realmente eu não consegui identificar aqui há coisas que têm muito a ver com a nossa pasta, né? Quando fala, eu acho, da lei da Copa do Mundo, eu realmente, assim, eu não sei que da Copa do Mundo nós estamos muito preocupados com a questão dos resíduos, tanto para a implementação das obras e tanto depois do próprio evento. Então, nós estamos participando, estamos num curso de treinamento, que está sendo feito um curso para essa questão da obra. Eu, assim, me desculpa, mas eu tenho até de declarar aqui a minha coisa de não saber exatamente essa lei. Eu gostaria que você me passasse o nome, direitinho os números da lei, que eu quero estudar e ver o que tem aqui para a gente estar cumprindo, né? Eu acho que, se são feitas, é para a gente cumprir e a gente apresentar coisa para melhorar a qualidade de vida na cidade. A questão desse dispositivo para piscina, eu também, assim, não tenho conhecimento. Eu imagino que o pessoal do esporte, ou a vigilância, entendeu? Então, assim, se tiver alguma coisa, eu quero que o senhor me passe o número, que se tiver alguma coisa da minha pasta, eu quero estar implementando e estar fazendo e estar dando o que nós temos de fazer. Tá certo? Então, você podia me passar direitinho, que eu não consegui pegar, e até mesmo a minha... não consigo entender todas as leis, né? A parte dessa lei aí do reuso da água, quando eu estava como adjunta de obras, eu, inclusive, assim, batalhei muito para isso, porque é uma coisa que, do ponto de vista ambiental, é uma coisa muito importante, né? Na concepção do plano diretor de drenagem, que a gente participou ativamente, na época nós começamos, eu estava no DODM, da gente pensar a questão das construções com acúmulo com os reservatórios de água, né? Então, acho que isso, lá no departamento nosso, no DODM, ali no Tabuão, na rua Lauro de Guzmão, nós temos no telhado, a gente colhe essa água e a gente tem uma caixa d'água, tem todo um dispositivo, e nós, inclusive, utilizamos essa água para as nossas obras, né? Porque a obra também... Então, a gente abastece o nosso caminhãozinho ali e nós utilizamos essa água. Então, assim, a gente está com essa preocupação muito grande dentro da secretaria. Agora, especificamente, o da escola,
como nós não somos os responsáveis por fazer o projeto de escola e nem, né, porque essa parte está com a Secretaria de Educação, então acho que era legal, mas eu participei pessoalmente nesta questão e eu acho que isso aqui é uma coisa que nós temos de persistir, né? Eu acho que, inclusive, os nossos projetos dos nossos centros de triagem, nós estamos com essa preocupação. Quer dizer, nós temos de ter preocupação de reservar, de cada coisa que nós for construir, nós temos de ter esse pensamento, tanto de aproveitar a água, quanto também de não deixar, na hora do toró mesmo, toda a água ir para o nosso sistema de drenagem, que a gente sabe que é insuficiente, né? Quem que viu aí os últimos noticiários, até Brasília, que a gente achava que era um paraíso, que não tinha tanto problema, vocês viram as últimas chuvas lá. Então, acho que isso, nós que cuidamos da cidade, nós temos de ter essa preocupação, né, de ter políticas, de ter planos que evitem isso. Então, acho que eu acho que essa lei é super pertinente, que nós temos de cada vez implementando mesmo. Acho que tem aí da escola, eu não sei se já teve audiência aqui da educação, talvez a gente perguntar um pouco a eles, né? Da Vila Galvão, que você falou, até quem que está fazendo a obra lá é a Secretaria de Obras, não somos nós, tá certo? Mas a gente, assim, não somos nós que estamos fazendo a obra lá. A gente até teve uma atuação lá enquanto manutenção, quando caiu uma drenagem, nós trabalhamos lá, mas a obra em si, quem está fazendo é a Secretaria de Obras. E o Edmilson coloca aí uma questão, Edmilson, de maior relevância, né? E que essa preocupação sua, Edmilson, ela está toda dentro do plano. Ela está bem, a hora que você vai colocando assim, para nós, e o plano está mostrando isso muito claro, e a lei coloca isso muito claro, a 12.305, que a nossa data para a lei 12.305, tinham duas datas lá muito importantes, né? Aliás, 3. A primeira data era de colocar de todo o município brasileiro tinha 2 anos para fazer o plano. Então, isso vencia no dia 2 de agosto de 2012, porque a lei foi editada dia 2 de agosto de 2010. Pouquíssimas cidades no país conseguiu cumprir essa lei. Guarulhos foi a primeira cidade que cumpriu a lei, que entregou inclusive antes. Mas tem outra data, que até 2014, que no país não pode ter uma cidade que tenha lixão, né? Então, esse é um desafio imenso para todo o Brasil. Nós aqui em Guarulhos, felizmente, nós temos um ótimo aterro sanitário, né? Então, a gente está... Agora, nós temos que fazer o quê? Nós temos de poupar esse nosso aterro, né? O que é poupar esse aterro? Que está isso na lei, que é a gente levar para o aterro somente o rejeito. Então, nós podemos... A gente tem aqui uma conta que é 1.000 toneladas de lixo por dia que a gente colhe na cidade. Dessas 1.000, 400 são possíveis de ser recicladas do seco, papel, papelão e tudo. Porque nós estamos falando de 1.000 de lixo doméstico. Nós temos um outro dado importante, 1.860 toneladas dia de lixo, de resíduo da construção civil. Esse a gente está bem encaminhado e nós estamos com uma perspectiva muito legal dele. Esse 1.000 de lixo doméstico, nós temos, até pela literatura, a gente consegue mais ou menos reciclar de papel, papelão, latinha, não sei o quê, umas 400 toneladas.
Nós, infelizmente, ainda estamos com um número de 10 toneladas, que ainda é pouco, muito pouco. Esse é o grande desafio, né? Da gente tirar tudo e depois o que a gente não consegue, né? Que aí você pensa, não, de 1.000 eu tirei 400, sobrou 600. Né? A gente tem que tirar um pouco do orgânico, que a gente pode transformar ele, e está isso no nosso projeto, transformá-lo em adubo para as praças e tal, em composto, né? E tem aquele que você não consegue, que está misturado, que o pessoal não conseguiu, por mais que você consiga, o pessoal não vai conseguir, é o papel higiênico, é não sei o que você não consegue. Então, para final de plano nosso, né, nós temos o que a gente está querendo aproveitar esse resíduo de um biodigestor para gerar energia e calor e tal. Nós estamos estudando isso, né? Tivemos agora até recente uma capacitação com os nossos funcionários para entender melhor essa coisa. E entender um pouco da matriz energética do país. Porque nós não podemos pegar uma tecnologia e muito diferente de alguns outros municípios que está querendo incinerar o lixo, né? Nós aqui em Guarulhos, nós estamos dentro da política, a política coloca claro para nós. Primeiro fazer a separação. Então vamos separar tudo e inserir isso dentro do ciclo produtivo. Então isso aqui, em vez de ser queimado ou em vez de ser enterrado, nós vamos separar e vai ser vendido e vai voltar de novo na indústria do plástico. Tá certo? Mesma coisa com a latinha, mesma coisa com os vários tipos de coisa. É nessa linha que nós queremos trabalhar. Agora, depois, aquele que a gente não consegue separar, aí nós vamos pensar de aproveitar com energia. Aí nós temos de pensar numa tecnologia para isso. O plano coloca isso bem claro, né? Inclusive, esse biodigestor para gerar energia, nós estamos começando a ver, porque nós temos de pensar qual que é melhor, né? E não ir, inclusive, em qualquer tipo de tecnologia, porque tem gente vendendo de tudo, né? Só depois que a gente foi formada a nossa secretaria, eu devo ter recebido ali, no mínimo, uns 20, que já vinha com um projeto de lei pronta para fazer uma sessão, para poder incinerar o lixo todo. E não é isso que a política nacional recomenda, e não é isso que aquele monte de oficina que nós fizemos, que você até participou daquela nossa primeira, né? Que nós fomos discutindo, a gente sempre fazia uma apresentação e fazia uma discussão em grupo, e sempre reforçando que a forma mais econômica, não só para o município, mas para o país, é a gente fazer as várias coletas seletivas e reinserir isso no processo produtivo, né? Porque muitas vezes os prefeitos ficam ali, lidando com aquele monte de, né, tendo gasto com o lixo. Aí aparece um salvador da pátria que diz, eu vou incinerar para você, ainda vou fazer isso, ainda vou te gerar receita. O prefeito, às vezes, acaba até entrando nessa onda, né? Por quê? Porque ele está doido para se ver livre daquele problema e fala que ainda vai dar receita. Agora, nós temos de pensar qual que é a receita, inclusive para o país. Porque quando isso aqui volta para a cadeia produtiva, ele está deixando de gerar, né, energia para aquela matéria que foi extraída ali. Até chegar nesse ponto aqui, o país pagou muita coisa para isso. E depois vai ser enterrada, ou depois vai ser queimada. Então, nós temos que tirar esse produto. Então, isso aí, eu acho que é o diferencial da política. O Ministério do Meio Ambiente está muito claro com isso. E nós, assim, fizemos um plano com essa cartilha mesmo, muito bem detalhado. Então, acho que o desafio nosso,
a gente implementar. E, claro, vereador, que nós temos um monte de discussão a ser feita, né, um monte de trabalho a ser feito com os catadores, com a sociedade. E nós fizemos um movimento muito grande na discussão do plano, mas nós não podemos parar. Nós temos de discutir esse assunto internamente aqui no município, ampliar essa discussão, né? Ampliar a discussão com os nossos municípios vizinhos. Nós temos no Alto Tietê, no Condemate, nós fizemos um grupo de trabalho de resíduo. Então, até agora tem uma reunião dia 26 e nós vamos entregar o produto desse. Porque nós temos de ter um plano regional, nós temos um plano de Guarulhos. Mas nós temos de pensar que nós temos de pensar a nível regional esse assunto, né? Então, acho que nós temos uma caminhada muito grande a ser feita. O projeto de lei, eu acho, nós temos de voltar a fazer uma discussão melhor sobre isso e implementar, entendeu? E temos de levar levar só o rejeito para aterro. Eu acho assim, é um desafio. Eu acho que nós conseguimos cumprir a primeira coisa do nosso, que está na política, que foi entregar o plano. Eu vejo que o desafio é imenso da gente conseguir levar para o aterro em 2014 somente o rejeito, né? Mas eu sou daquelas que não desisto também. Eu acho que a gente tem de persistir e unir todas as forças para poder a gente ir implementando isso na cidade. Eu me assusto muito também com as torres, né? Porque esses dias eu passei ali perto da Gafisa, ali na Mãe dos Homens, à noite, o que tinha de resíduo amontoado para o caminhão da Quitaúna pegar, e a hora que eu olhei para cima assim, eu vi que tinha poucas que ainda estava ocupada. Ainda tinha outra torre subindo. Dá um gelo na barriga da gente de ver que, tá certo, é tanta gente só produzindo. E outra coisa que está na política e que nós temos de pensar é a não geração. Tá certo? É política de não geração. Porque as pessoas vão lá, compram aquilo e descartam e não está nem aí, né? Então, isso aí é uma coisa que nós temos de avançar e avançar muito. Eu acho que essa casa aqui, né, pode ajudar muito a gente nesse processo. Não é um processo só o poder público que consegue fazer, né? É o poder público, é o executivo, é o legislativo, é a sociedade, é todo mundo. É que o pessoal costuma dizer o seguinte, e está na lei, né, que é a pessoa física, a pessoa jurídica, os empresários, a sociedade geral, está na lei. Porque todos nós, a gente gera resíduo, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir. E desde a hora que a gente nasce, é o cordão umbilical, é a primeira fralda, até na hora que a gente morre. Que aí a gente vira o resíduo que o Rui lá que vai ter de dar conta, que vai ter de enterrar, né? Então, eu acho que nós temos uma responsabilidade, a lei fala isso, é responsabilidade compartilhada. Eu acho que isso é um grande desafio e nós temos de estar juntos para essa coisa. Obrigada. Obrigado, secretária. Questão de ordem, vereador Guti. Senhor presidente, minha questão de ordem é no sentido de que as respostas que me foram dadas, creio eu que não foram satisfatórias, secretária. A senhora mesma afirmou que desconhece sobre essa lei do Copa do Mundo para Todos, na qual eu, ao encerrar minha fala, vou passar para você algumas das leis que eu mencionei, para ver quais são as providências que Vossa Excelência pode tomar. Mas, enfim, o Copa do Mundo para Todos, ele trata das exibições daqueles que não tiverem condição de estar no estádio, de não ter como torcer dentro de um estádio, poder torcer, né,
numa praça com várias pessoas, inúmeras pessoas, para poder realmente despertar esse sentimento cívico e esse sentimento que, infelizmente, só em época de Copa do Mundo que o brasileiro gosta de ser brasileiro. Então, mas eu acho que a gente tem que fomentar isso e começar a trabalhar de outras maneiras também, não só em época de Copa do Mundo. Enfim, mas eu vou lhe passar aqui, mas pela sua linha de raciocínio, ao falar de aterros e afins, eu poderia também falar então que não é só atribuição, essa questão de projetar aterros ou algo semelhante, poderia ser só do meio ambiente. Então na minha visão, a sua secretaria é uma secretaria de meio e de fim, não é nem meio e nem fim. Eu creio que a sua secretaria é de meio e é de fim. Então, obviamente, que quando eu falei da reutilização das águas fluviais nas escolas municipais, eu sei que não é a senhora que trata do sistema de ensino da cidade, eu sei que não é a senhora que vai optar onde é melhor construir uma escola, e sim a Secretaria de Educação, a pasta inteira. Mas a Secretaria de Obras, a Secretaria de Educação, qualquer outra secretaria responde ao crivo da sua pasta, com certeza. Tem que haver uma consonância de ideias e de fatores que se assemelhem para que tal execução seja feita. Então, quando eu perguntei, era só... queria saber a resposta no sentido de quando que vai ser executado, se existe alguma proposta de execução mesmo dessas leis, porque eu acho que é improdutivo a casa ficar produzindo várias leis, para concluir, senhor presidente, ficar produzindo várias leis e as leis ficarem perdidas no espaço. Então, eu acho que nesse momento a senhora caiu um pouco em contradição ao falar que a sua secretaria faz algo e não faz outro determinado serviço. Obviamente que você não vai executar, mas com certeza a sua secretaria tem os mecanismos necessários para opinar e saber como que pode, como que deve acontecer determinadas execuções. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu queria pedir para a secretária, por gentileza, secretária, questão de ordem, vereadorinho. 2 minutos, vereador, para a sua questão de ordem. Secretária, é que eu me lembrei ali no Jurema, foi reservado uma época um projeto de lei, que até foi um motivo de grande discussão, o vereador Novinho se lembra, para implantar ali do lado da OBS uma reciclagem, onde nós debatemos e achamos por bem que ali do lado da OBS não era lugar de uma reciclagem, sendo porque ali atendimento médico, uma criança que estaria, vamos supor, recebendo ali uma inalação e também inalando o cheiro do lixo reciclado. Queria saber como é que está, sendo que veio, parece, 1.400.000, o vereador Novinho se lembra muito bem. E uma outra coisa que também seria sobre a segurança aqui da funerária aqui do centro. Estou vendo aqui o diretor, o Rui, e porque eu acredito que ali tinha que ter segurança para aquelas pessoas que eles mexem com dinheiro. E eles ficam ali a noite toda, eu tenho ido lá, e eu falo para eles que ali tinha que ter a guarda que nem tinha antes. Eu não sei se vocês não solicitaram ou se vocês dispensaram os trabalhos da guarda. E se caso a guarda ela não faz questão de guardar o patrimônio público, a gente vai ter que estar conversando com o pessoal da GCM, onde o vereador acho que faz parte da comissão, é isso mesmo, vereador? E para que faça a segurança daquele pessoal. Obrigado. Obrigado, vereador Índio. Eu queria pedir para a secretária, o máximo que a senhora puder, nas respostas, a acelerar o tempo, porque às 14 horas nós temos que estarmos de volta, temos mais 3 audiências para realizar à tarde, e o pessoal aqui da equipe técnica que auxilia ainda tem que tirar, eu também, claro, porque eu sou humano também, tem que tirar um período para comer alguma coisa também, antes do reinício das próximas audiências.
Obrigado, secretária. Com a palavra para a resposta dos dois vereadores. Tá. Vereador Guti, eu estou levando aqui e vou estar ajudando, depois eu quero ligar para você, para a gente poder falar. E a questão nos serviços públicos, a hora que eu falo serviços públicos, não é da minha secretaria, dos vários serviços da prefeitura, né, as políticas públicas, elas têm elas se interagem muito grande e muitas vezes elas ficam compartilhadas num determinado, esse que faz essa execução, mas as coisas são compartilhadas sim, né? Então, talvez a forma que eu me expressei não foi tão... É claro que, às vezes, a responsabilidade de operacionalizar está em tal lugar ou está em outro, mas as coisas têm uma integração, né? Quando a gente trabalha com a saúde, ou com a saúde, ou com ou mesmo com a própria educação, né? A gente, por exemplo, na política de resíduo, nós trabalhamos em conjunto com eles, eles têm um programa que a nossa escola recicla, isso está todo, é um programa de uma responsabilidade deles, mas que tem toda uma integração com a gente. Então, essas coisas estão integradas, muitas vezes, assim, por que não colocou o reservatório em tal lugar? Então, é uma coisa que, às vezes, tem uma resposta em tal lugar, mas tem, claro, uma ligação com todas as áreas da prefeitura, né? Eu costumo dizer, e não só dizer, de defender que as políticas sejam integradas mesmo, né? O vereador Índio coloca essa questão aí do galpão do Jurema, vereador, e realmente é o seguinte, eu me lembro que eu vim aqui na Câmara, eu defendi e continuo defendendo no seguinte, um galpão de reciclagem, ele não tem, do ponto de vista de perigo, de falar, porque tem de vir os resíduos de uma forma, não vai lixo para lá, não vai a parte de orgânico, não vai a parte que é contaminada, né? Agora, realmente a gente teve rejeição, né? Nós analisamos melhor, na própria discussão do plano diretor nosso, nós fomos vendo que porque quando nós assumimos a secretaria, aquilo já estava definido que era lá, né? E aí a gente fez toda uma reflexão, né? A gente foi ouvimos aqui na Câmara, foi aprovado até, mas nós fomos ouvindo a população, no orçamento participativo, em várias instâncias, e nós vimos que não era o mais adequado. Não porque tinha risco disso, mas pela questão o que a gente chama aí do que está na mente das pessoas, então a gente viu que era preferível a gente arrumar uma outra área, né? E nós arrumamos uma outra área para poder implantar os galpões. Então não vai ser feito lá, tá certo? E a segurança da funerária é o seguinte, eu concordo com você, acho que temos que ter, nós já fizemos várias reuniões na guarda para a gente. Agora, a gente também tem uma gama de patrimônio na prefeitura que tem de ser, e a quantidade não dá para todo mundo. Então, se aí o Novinho Brasil participa da comissão, acho que seria uma coisa legal, porque a gente tem pedido isso e a gente não tem conseguido essa prioridade, né, para isso. Então, eu peço aí, inclusive, a colaboração de vocês, porque o pessoal está ali, o serviço funciona 24 horas, as pessoas lidam ali e precisa tanto ali quanto lá no nosso velório lá do Vila Rio, do Bom Sucesso, né? Às vezes a gente consegue uma ronda, mas um permanente a gente tem essa dificuldade. A gente sabe, né? A gente também vê a dificuldade também que a guarda tem. Eu também não sou insensível para ver isso. Agora, se a gente tiver uma forcinha de vocês, vai nos ajudar. Eu queria tá ok. Eu queria estar agradecendo, né, se não tiver mais pergunta, né,
eu queria estar agradecendo aí, está me colocando à disposição de vocês. Aí, se precisa tem alguma dúvida, pode ligar, pode me ligar, eu atendo. Às vezes eu não estou na secretaria naquele momento, mas a gente dá o retorno. E eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto, nós com o Executivo, o Legislativo. Eu acho que nós temos de fazer esse papel, porque é só dessa forma que a cidade vai ganhar. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Desculpe pela nossa escassez de tempo. Quero agradecer a senhora, a toda a sua equipe de apoio. Quero agradecer a presença da imprensa, a presença dos vereadores, todos os munícipes que passaram e participaram dessa audiência. Não havendo mais matéria a ser tratado nessa audiência, declaro encerrado. Obrigado a todos.